Olá, Olá, mundo. mundo. Somos lá, Somos canal lá, de São canal de São Paulo. Sejam Paulo. bem-vindos ao Sejam bem-vindos ao podcast Sampa podcast Sampa Samba. Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência no nosso podcast. Essa semana e a próxima iremos fazer aqui discussões sobre questões políticas e o Carnaval de São Paulo, dois assuntos que historicamente sempre andaram um ao lado do outro. Então, nesse primeiro momento aqui, nós iremos entender os desdobramentos de como a Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo enxergava o carnaval desde o século XIX, quando a gente tem os primeiros registros, até o processo de oficialização, que vai ter as suas discussões entre o mês de novembro e o início do mês de janeiro, entre 67 e 68, para aí, então oficialização do carnaval. Então aqui a gente vai entender o termômetro político e como que essas relações aconteciam, entre outras coisas mais. Então, antes de mais nada, deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, do Threads e aqui no YouTube. E aqui no YouTube também não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo caso você tenha achado interessante, também se você tenha discordado. Na semana que vem a gente vai falar os aspectos do tempo presente, já depois da oficialização, principalmente os anos 80, os anos 90 e o atual cenário político das escolas de samba com a política em si. Então, antes de mais nada, a gente não vai ficar aqui entrando em questões e assuntos referentes às relações dos sambistas com a prefeitura. Esse não é o nosso objetivo aqui hoje, isso a gente deixa para amanhã. Mas é importante te frisar, né, que o poder público, seja ele a política, né, Câmara dos Vereadores, as secretarias, o prefeito, o governador e assim por diante, essa relação sempre existiu com o carnaval, né, sempre esteve presente, independente do contexto histórico e assim por diante. Assim como os sambistas sempre tiveram familiaridades, apoios, lobbies com políticos e entre outras coisas mais, mas isso nunca ficou exatamente oficializado. O carnaval na cidade de São Paulo, né, a cidade de São Paulo em si, ela se estrutura enquanto município, né, enquanto um discurso próprio, ali, de fato, no século XX, quando a elite cafeicultura do Estado se oficializa não só como um ciclo político local dos municípios, da cidade, da economia, mas ela também se estrutura como uma elite política do Brasil. Então, São Paulo sempre vai estar neste signo do trabalho, neste signo do progresso, enquanto que a diversão, vamos dizer assim, o lado não sério de enxergar as coisas, começava a se construir para ser do Rio de Janeiro, como a cidade do turismo, a cidade da brincadeira, do carnaval e assim por diante, da cultura. Enquanto São Paulo não era visto dessa forma. E isso é permeado nos discursos da Câmara de Vereadores desde muito tempo, certo? Então, nesse aspecto, ou nesse sentido, como a Olga von Simonson conta, o Bruno Baronetti conta, até eu mesmo conto em alguns trabalhos que eu faço, a Zélia Lopes da Silva, entre outros, né? O Caçula, o T Caçula, entre outros vários, né? A gente podia citar aqui alguns outros, né? O Alessandro Dozena. A questão política sempre aconteceu, sempre houve apoio da Câmara, da Prefeitura, nos carnavais. A questão é que isso nunca ficou, vamos dizer assim, oficial. Isso nunca ficou a longo prazo. Você vai ter nos anos 30, projetos nos anos 40, nos anos 50, mas só nos anos 60 que aí sim a gente vai ter essa aproximação de fato da Prefeitura de São Paulo com as escolas de samba. E também com os cordões e outros blocos carnavalescos. Então, nesse aspecto, é sempre importante dizer que a relação política-escola de samba nunca ficou afastada, ela sempre existiu. Ela só nunca, de fato, se oficializou. Acho que é esse o ponto chave para a gente entender isso daqui, porque quando essa realidade se oficializa, o próprio discurso da Câmara Municipal, dos vereadores, com exceção do governo Jânio Quadros, é de direcionamento da aproximação do carnaval com o setor público dentro da criação da Secretaria de Turismo na gestão do prefeito Faria Lima. Então, nesse sentido,
o objetivo do setor político no final do século XIX até 1967 era exatamente nessa dualidade, né, que é o título do nosso podcast de hoje, que é essa dualidade entre economia e moralismo. A economia, e aí daqui a pouco a gente vai ver, desde os anos 30 está acontecendo, está sendo um elemento de justificativa do porquê a prefeitura tem que investir no carnaval. Mas, por outro lado, o moralismo, né, a visão dessa cidade do progresso, do avanço, sempre foi impeditivo para que, de fato, isso se oficializasse, né, se tornasse um aspecto local. E aí, né, encerrando essa parte aqui, esse preâmbulo aqui um pouco mais teórico, o sucesso do Carnaval do Rio de Janeiro, o sucesso do Carnaval pernambucano, o sucesso do Carnaval baiano e até mesmo o sucesso do Carnaval em Minas Gerais, né, nas cidades do interior, é o que promove essa visão de que esta cidade precisa, né, avançar também nesse setor cultural, em especial o Carnaval nesse período ali de fevereiro ou março. Então, nesse sentido, também é importante entender que esse discurso do Carnaval de São Paulo ele está sendo permeado pelas discussões políticas da época e também das questões históricas, porque a gente está falando, portanto, da República Oligárquica. São Paulo era o centro econômico do Brasil no final do século XIX até 1930. A gente está falando da Revolução Constitucionalista de 32, que vai abalar a cidade como um todo, o Estado, e isso gera ainda mais um sentimento, né, de será que apoia, será que não apoia. A gente vai ter em 37, já no governo Vargas, de fato, o Estado Novo, e a gente vai ter um discurso nacionalista, que é isso que vai salvar o carnaval nos anos 30, 36 e 37, quando a gente tem oficialização. E aí nos anos 40, 50, que é esse período desse sopro democrático se aproximando para o golpe civil-militar, a gente vai ter essa dualidade, né, entre o moralismo, que era crescente numa sociedade extremamente conservadora como a nossa, até chegar, de fato, no contexto que nos leva à oficialização, que né, alguns podem pensar, não veio da oposição, né? Não foi o MDB que foi o grande apoiador do projeto de oficialização, mas sim muitos vereadores do Arena, né, que era o partido da ditadura militar como um todo. Então agora a gente vai ver aqui alguns documentos, né, todos eles estão em acesso público dentro do acervo da Câmara Municipal de São Paulo, então fica aí o convite, caso você queira, né, fazer alguma pesquisa ou fazer algum tipo de trabalho, né, o acervo, né, público, tanto do Estado quanto do município, eles têm uma documentação muito vasta sobre aspectos referentes ao carnaval. Então a gente vai aqui começar em 1940. Não, a gente vai ver aqui primeiro alguns indicativos de que a Prefeitura de São Paulo já recebia diversas, vamos dizer assim, isso aqui seria uma espécie de pedido, né? Que é o pedido em 1914 e aqui um de 1929, para quem está vendo no YouTube vai ver um pouco melhor, em que a gente tem o Clube Bandeirantes Carnavalescos, bem como, né, o Francisco Gomelino, que era auxiliar da Câmara Municipal e era da Comissão dos Festejos Carnavalescos. Os dois casos aqui estão pedindo da Prefeitura, vamos dizer assim, investimentos pontuais. Então a gente está falando aqui de 1914 e de 1929. Então esse período em que São Paulo é o centro político do país. Então isso significa, e esse aqui é um de vários, tá? Porque existem outros. Esse aqui é um exemplo de que existia carnaval em São Paulo. Esse carnaval ele era, de certa forma, desorganizado na sua questão financeira. E aqui a gente tem o que? O livro de ouro, como está escrito aqui no Clube Bandeirantes, né? Vossa Excelência, o nosso valioso auxílio em nosso livro de ouro, que será apresentado por uma comissão de sócios, né? E aí o clube agradece. Então, ou seja, já existia na cidade de São Paulo, no século XX, no começo, uma aproximação destes setores carnavalescos, sejam eles maiores ou menores, para a organização das ruas como um todo, ou de investimento de fato do que iria acontecer na cidade. Entretanto, e aí aqui a gente vai ficar mais no plano da curiosidade, né? Entretanto, a gente tem já em 1856
a primeira menção de carnaval na Câmara Municipal de São Paulo, em que diz que aqui é um decreto, né, que ficaria proibida a saída de máscaras, né, obtendo previamente os diretores a necessária licença do chefe de polícia para fazer o quê? Você sair na rua, né, mascarado. Se você fosse pego pelo chefe de polícia, isso poderia gerar multa, mas também, dependendo da situação, você poderia vir a ser preso, né? E ali você tinha 10 cruzeiros, né, e 10, ou 20, né, ali para os autores, né, que fizerem isso acontecer. Então, isso significa que o carnaval, ali no final do século XIX, ele era visto como uma ordem pública, que é um discurso, de certa forma, desse governo imperial entre e aqui a gente está falando do Império, né? Entre essa realidade existente da seriedade que São Paulo começava a ter, e aqui a gente está falando do começo do ciclo cafeiro da cidade, do estado como um todo, mas também a gente está vendo aqui a seriedade que a cidade de São Paulo já começava a construir em relação ao que estava por vir, né? E aqui também é importante que essa ordem pública, né? O carnaval ele sempre é visto nesse período que a gente está vendo aqui como algo de ordem pública. Então, muito das coisas que a gente vê aqui são da Secretaria de Justiça, né? Que está ali fazendo o policiamento, a organização da segurança pública como um todo. Aí a gente tem também, assim como acontece em 1856, a gente tem outros documentos que vão no mesmo sentido, como este daqui, que quem está na tela está vendo, e trarão na segunda discussão um projeto de postura sobre máscaras para o Carnaval e Páscoas, que foi aprovado. Então, ou seja, aquele discurso que já existia em 1856, ele permanece no final do século como algo dentro da preocupação que já existia ali no Carnaval como um todo. Assim como, se a gente for ver aqui nesse outro requerimento, o Augusto Filho Eloy, empresários da Companhia Dramática Nacional, que funciona o teatro, diga ao Teatro São José, pedindo que lhes mande levantar o depósito que fizerão do imposto de 50 cruzeiros para cada noite de baile que derão pelo carnaval no mesmo teatro, que sendo requerido ao encontro, disposição expressa e assim por diante. Então, ou seja, a gente tem aqui um claro exemplo de quando o carnaval, de certa forma, ele se estrutura ou ele se coloca como um aspecto de investimento, aqui no caso no teatro, mas também isso aqui já é uma discussão ali já no começo do século XX, de que quando, no final do século XIX, de quando que essa realidade já se estrutura e se reorganiza de fato. Então, nesse aspecto, né, continuando dessa discussão, aqui a gente já está no início do século XX, tanto aqui os fenianos, quanto os democráticos, quanto os excêntricos, né, que eram clubes que organizavam carnavais fechados, você tinha um investimento, não era grande, não era virtuoso, mas você tinha a Câmara de Vereadores discutindo este orçamento. Então, de novo, aquilo que a gente disse lá no começo, você chegava com esse projeto, se esse projeto fosse aceito, você teria a oportunidade de ter o investimento, né, acontecendo de fato, o investimento público, mesmo que pouco, mas ali de organização. Aqui no caso a gente está vendo para o Carnaval de 1911, em que ali a gente tem, né, a Comissão de Justiça de 8 mil no pedido dos clubes fenianos, que é imprimir. A gente tem aqui do Clube Democráticos, a gente não tem o valor de fato, mas provavelmente deve ser próximo. E você tem os excêntricos de 5 mil para a realização de festas externas do Carnaval. E nada mais justo do que ocorrerem o governo para facilitar a diversão do povo. Todas as discussões eram nesse sentido, né? É gerar a felicidade do paulistano que trabalha muito, que, portanto, nesse período de carnaval tinha que extravasar esse seu sentimento como um todo. Então a gente vai agora, né, encerrando essa primeira parte aqui antes do ano de 1923, né, porque exatamente a gente vai ter aqui a consolidação, né, ou a constituição dos primeiros prêmios oficiais que a Câmara Municipal de São Paulo começava a investir. Então a gente tem aqui, né, a discussão do projeto apresentado para a Comissão de Justiça e Finanças, os pareceres concedendo prêmios às sociedades carnavalescas. E você tem, né, acompanhando o ofício do senhor prefeito, aparece um requerimento em que o Clube Excêntricos levará à Câmara
a conveniência que haveria em instituir anualmente um prêmio em dinheiro para a sociedade carnavalesca que melhor preste tu apresentar. A lembrança é feliz, e essa comissão, secundando a opinião do seu prefeito, trata de iniciar a execução uma medida útil. Esse levantamento aqui, ele de fato acontece para o carnaval de 1919, em que a gente tem ali, né? Indicamos se o prefeito a conceder à comissão de cronistas, jornais vespertinos, a capital, a quantia de 2 contos de réis, como auxílio às festas carnavalescas populares, cabendo à mesma comissão distribuir este auxílio para a forma de melhor apreciar, né? E de parecer. Então, nesse aspecto, o que é importante a gente ter em mente aqui, quando a gente fala desse carnaval, que nesse primeiro período, né, ali no começo, até a década de 30, o carnaval na cidade de São Paulo, ele não era visto como um grande problema, ele não era visto como uma questão assim problemática para a ordem pública, mas você não tinha, nesse começo, um crescimento de um carnaval popular de rua tão forte. Você tinha cordões isolados, você tinha principalmente os grandes, né, carnavais ali de sociedade, que é o Galvão Simpson diz que é esse carnaval branco, mas um carnaval muito isolado, né? Era um carnaval que também tinha um investimento próprio, né, de financiamento, autofinanciamento também grande, carnaval da Lapa, da Moca, o carnaval que acontecia no Brás, que eram carnavais, assim, isolados nesse sentido. A partir dos anos 30, esse carnaval cresce, que é também o surgimento dos primeiros grandes cordões. Já existia o cordão do Camisa Verde, mas ele vai ser desativado nessa época. Mas você vai ter o crescimento do cordão do Vai-Vai, dos Campos Elíseos, você vai ter as primeiras escolas de samba, que é exatamente o que? Essa aproximação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, o carnaval vai ser oficializado nos anos 30, de fato. E nos anos 40, esse investimento público ele fica ainda mais virtuoso e começa a crescer. Então, automaticamente, a segunda cidade, vamos dizer assim, mais importante para a época, que era a cidade de São Paulo, passa a fazer com que o carnaval também comece a ser um espaço, né, de investimento e de interesses, né, do setor público para o seu desenvolvimento como um todo, como a gente começa a ver aqui em 1932, que é a primeira vez, então, que a gente vai ter um carnaval oficial da cidade de São Paulo, o que significa que até 1931 não existia na prefeitura de São Paulo um investimento ou uma realidade que colocasse o carnaval como um protagonismo, né? Então a gente vai ter aqui em 1932, né, para a organização do plano de festejos carnavalescos, nomeou o prefeito uma comissão composta de artistas intelectuais, a qual apresentou um estudo cujas conclusões, aliás, difíceis de serem previstas, seria a cobertura com as receitas extras de quase todas as despesas de comemorações. Acontece, porém, que uma vez passado o carnaval, a comissão exorbitando, aliás, a autorização que lhe fora dada, apresentou um saldo devedor de perto de 500 contos de réis. E aí, de toda maneira, porém, a receita não só é direta, mas principalmente indireta, oriunda dos festejos, foi altamente compensadora para o município, para o comércio em geral e para a cidade interessada, que se acha na organização do turismo, elemento que virá atrair para São Paulo os mais sensíveis proventes. Então aqui tem um ponto muito importante, né? Já em 1932, que é a primeira vez que a gente vai ter uma oficialização de fato pela prefeitura do carnaval, a gente está vendo aqui pela primeira vez uma ideia de que este investimento ele é alto, você precisa investir em infraestrutura, um certo auxílio ali para os grupos, mas o investimento de retorno turístico que acontece já é grande. E perceba que 1932 é exatamente o ano da Revolução Constitucionalista, né? Que é exatamente talvez a necessidade de São Paulo se mostrar como sendo um espaço que, de certa maneira, tem cultura, né? São Paulo não precisa ser um espaço único, exclusivo dele, provinciano. Ele pode se mostrar como sendo um espaço também do turismo, do desenvolvimento, e entre outras coisas mais. Então a gente vê aqui também que em 1932, o senhor Silvio Margarido, né, que no caso aqui é o vereador, ele começa a detalhar alguns pontos, né? Examine-se as verbas que formam esse total e constata-se que elas não se destinam a instruções públicas, e sim a organização de um hipotético turismo,
aos festejos carnavalescos a direção de uma tipografia, o fornecimento de alvarás para o funcionamento de casas de torelaria, direção e uma orquestra, um corpo coral. Aí o Vicente Azevedo coloca: Vossa Excelência permite que pergunte? Então, cultura musical não é cultura? Aí o Silvio Margarido responde: Entretanto, ainda na sala de espera, ouvi do diretor da Escola de Belas Artes que ele não conseguiu um departamento de cultura, a menor subvenção. Isso, aliás, está sendo estudado pela Câmara com grande simpatia. Aí o Silvio Margarido responde: convém destacar algumas verbas. Esse novo departamento, 2 regentes da orquestra, coral paulistano Coeto, cantores guia e 20 coristas. 139.200 para aquisição de discos, 30 mil para uma orquestra sinfônica, para o teatro dramático, 100 mil para a gravação de discos e fins sonoros, 100 mil. E a divisão de documentação histórico-social consome só de pessoal 561. Aí ele é questionado, o Silvio Margarido: Vossa Excelência permite mais uma vez uma pergunta? Vossa Excelência acha que cultura musical não é cultura? Aí o Silvio Margarido responde: É cultura. O que não é cultura é comprar discos, o que não é cultura musical é o que estamos chamando de turismo, de propaganda de turismo. Isso que não é cultura. Aí o Chagas Costas, ele vai além, né? Mussolini gastou cerca de 800 contos só na montagem do Guarani. Cultura é alfabetizar o povo, responde Gaspar Ricardo. E o Silvio Margarido responde: cultura não é carnaval. Então aqui a gente tem um ponto muito importante, que já que em 1932, a gente tem a visão de que investimento em cultura é a cultura oficial, né? As belas artes, a orquestra e outras coisas mais. O carnaval não é visto como cultura. Então o carnaval ele é um investimento que não é investimento, né? É muito mais uma realidade de balbúrdia, de baderna e outras coisas mais. E aí, completando, né? É notório que o povo da nossa capital vive em geral mal-humorado. E as tentativas que a prefeitura tem feito no sentido de modificá-los, essa característica, especialmente no carnaval, com despesas vultuosas e cujo resultado muitos deixaram a desejar, não se aconselháveis. E é uma terapêutica que deve ser abandonada, pois apenas procura diminuir a consequência do mal sem incriminar a sua origem, que parece ignorar. Usou-se de terapêutica sintomática quando deveriam empregar uma medicação específica. Então aqui você tem a grande crítica, né? Que esse carnaval de 1932 e 33, que foi oficializado, ele era mais uma visão terapêutica, né, da prefeitura do que necessariamente um investimento de fato. O que nos faz pensar que nesse discurso da década de 30 existia um começo de nacionalidade, de enxergar o carnaval. Então isso aqui é importante de a gente ter em mente. Se o Silvio Margarido ele era um opositor do investimento do carnaval, né, dizendo que carnaval não é cultura, o Orlando Prado ele já vai além, né? Aliás, o carnaval não precisa de propaganda, por isso que nosso povo é carnavalesco. Então você tinha na Câmara de Vereadores várias visões distintas, desde sempre, né? E aí acho que está o grande trunfo do carnaval ser neutro, né? O carnaval tem que ser neutro e ele tem que sempre defender a política que apoie o desenvolvimento cultural da cidade e do carnaval. E aqui é um indicativo do porquê isso é importante, né? Porque essa neutralidade é o que propicia os discursos, né? E caminhar entre diversos aspectos possíveis do entendimento ideológico existente. Então, para 1937, a gente tinha a tentativa de voltar uma certa oficialidade do carnaval, que é o parecer número 29 da Comissão de Finanças, e que a gente tem a primeira discussão da Comissão de Finanças, concluindo por um projeto que autoriza o seu prefeito a abrir o Tesouro Municipal um crédito até o limite de 600 mil para ocorrer as despesas com a organização dos festejos carnavalescos do ano de 37. Se forem proporcionados ao povo de São Paulo festejos carnavalescos de grande brilho, não teremos, nessa ocasião, a retirada de grande número de pessoas para outras cidades e, consequentemente, evasão de dinheiro da capital. Com esses festejos, o comércio em geral, diretamente, os cofres públicos indiretamente, só terão vantagens com a afluência de forasteiros a São Paulo. Então aqui a gente tem um aspecto interessante que, novamente, né, a economia era um ponto que chamava a atenção do porquê o investimento deveria acontecer. E sendo eminentemente populares, os festejos parece que só se deve cuidar preferencialmente daquilo que resulte praticamente em carnaval do povo e para o povo. Nessas condições, é de se fazer exclusivamente a decoração e iluminação das ruas, auxiliar as sociedades carnavalescas e realizar o grande baile oficial e a matinê infantil. E a gente tem aqui como seria distribuído esse dinheiro, né? 168.250 para os clubes, ranchos, cordões, blocos carnavalescos,
2.000 para o serviço de decoração e iluminação da cidade, inclusive o consumo de energia, decoração do Teatro Municipal, serviço de buffet, orquestra e alto-falante, 80.000, iluminação dos corredores do Brás, 30.000, 15.000 para a banda de música nos 3 dias, 2 tablados de 20 por 20 de 25.000 por 50.000, anúncios 7.000, centro de cronistas carnavalescos 15.000, despesas eventuais 37.750, somando tudo 600.000, que seria o orçamento para o carnaval de 1937, que não aconteceu dessa forma, tá? Na verdade, nem chegou perto disso se estruturar. Então a gente tem nos anos 30 essa dualidade, talvez muito por causa do Estado Novo, de uma discussão política que ela estava sempre acontecendo entre uma realidade de investimento e uma realidade de cultura. Então, você tinha o econômico, muito associado ao cultural, mas poucas visões conservadoras. O que não acontece nos anos 40, tá? Porque nos anos 40 a gente vai ter um interesse de atacar esse investimento e principalmente, né, a partir ali, o ano de 48 e 49, você vai ter uma visão conservadora de enxergar a festa que acontece em vários discursos, principalmente do Jânio Quadros e do José Moura, do João Fairbanks e do Pedro Fagnello, né, que são o que vão fazer esses grandes embates. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, o requerimento número 15 de 1948, considerando que a notícia que o seu prefeito tem o propósito de promover a oficialização do carnaval, considerando que, ao que parece, já houve a nomeação de uma comissão oficial para habilitar esses festejos, considerando que a medida foge, quer os rígidos ditames da moral cristã, quer a autoridade pública que o momento aconselha, quer ainda as possibilidades do erário constituindo dita oficialização, uma afronta à religiosidade e à decência da grande maioria dos munícipes e um escárnio às dificuldades e provocação de todos. A gente tem um outro parlamentar que diz, né? A mais profunda repulsa a essa tentativa de intimidação da opinião pública que culminaram o hipercelamento científico do jornal A Hora por um bando de mascarados com um prólogo do carnaval que quer oficializar neste carnaval de graça 48. É isso no coração da cidade, a poucas quadras da Secretaria de Segurança, na Avenida Ipiranga. Dentro da casa já não se pode estar seguro, e na rua os assaltos se sucedem de dia à noite, numa ameaça constante que paira sobre a cidade e o povo tem razão de perguntar: onde é que está a polícia? Aí o José Moura, ele vai dizer o seguinte: há dinheiro para festejos de carnaval e não há para a ponte da Casa Verde. Aí o João Fairbanks, ele diz, né, devemos nos lembrar que nos dos países devastados pela guerra, as pontes estão todas reconstruídas. Precisamos fazer pontes, e isso não é coisa de outro mundo. Então, ou seja, a gente tem aqui 3 discursos que eu acho que são interessantes, que eu retiro aqui das diversas sessões que acontecem em 48. Uma de que o carnaval afetava a moral cívica e principalmente cristã do munícipe paulistano, que é essa visão, essa interpretação de que o carnaval é um grande problema, essa visão satânica que às vezes se reproduz. Você tem aqui no caso do discurso do meio, essa visão de que o carnaval gera bagunça e, portanto, a insegurança da população paulistana, e a outra de que o dinheiro investido do carnaval não tem que existir, ele tem que ir para a contribuição de fato da cidade, que é o quê? Construção de pontes e entre outras coisas mais. Aí a gente vai ter também, que eu acho que é bastante interessante em 48, outros discursos que vão nesse mesmo sentido, que são exatamente esses aqui. É incongruente que, cabendo ao município, tudo isso aqui que eu estou falando, gente, são vereadores que falaram nos anos 40, 30, né? Estou pegando falas deles, tá? E é incongruente que, cabendo ao município, em colaboração com a União e o Estado, a educação da juventude, o município a deseduque, mediante desembolso no carnaval. Estes desembolsos de verbas numerárias constituem escárnio quanto flagelos pela moléstia, pelo pauperismo, pela falta de habitação, não encontra o suficiente para o público. Aí você vai ter essa continuação de que o carnaval não gera cultura para essa realidade do livro. Ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. Em face da tabela que estou comentando, não sei como meus filhos e todas as crianças de São Paulo poderão repetir os versos de Castro Alves, talvez tenham apenas de cantar sambas e marchas carnavalescas. Música de carnaval, pandeiros, cuícas, reco-recos, lanças, perfumes, serpentinas e confetes são mais importantes que o livro que faz o povo pensar. Conclamo, senhores vereadores, sem distinção de partido, a uma luta contra este absurdo. O livro já é caro, como caro também é o ensino. Tenho alunos que mal podem comprar
um compêndio, uma biografia, um bom romance. Então, ou seja, você também tem aqui a discussão de que o carnaval ele é um problema para a cultura e também para o quê? O ensinamento. No caso aqui, para a leitura, para a escola, é aquele discurso, né, de que você está tirando o dinheiro do carnaval e colocando, tirando o dinheiro da educação, da saúde e colocando no carnaval, quando na verdade são orçamentos totalmente distintos. A gente tem aqui também um dos poucos vereadores dos anos 40 que defendia o carnaval, que é o Deville Alegretti. Que ele diz: como sabe o comércio em geral e de modo indireto, os cofres municipais só oferem benefícios com estímulo de festividades características do chamado Trido de Momo. Ao invés de gastar fora de São Paulo, paulistanos e paulistas do interior gastarão na capital. Essa é uma discutível vantagem que a oficialização do carnaval acarreta ao ponto de vista estritamente financeiro. Aí o Cid Franco responde: o povo precisa de pão. O João Fairbanks responde: o povo precisa de livros. E o Jânio Quadro responde: nobre orador, peço licença para respeitosamente discordar da Vossa Excelência. Deve saber que o tempo de romance havia no tempo de Roma havia cico, havia pão. Hoje desejamos apenas se dê ao povo o povo cico quando há inúmeros problemas que devem merecer de imediato a atenção dos poderes públicos. Devemos antes cogitar a educação, o problema da alimentação, da habitação, da higiene e da limpeza. O Jânio Quadros ele é muito importante aqui, porque no próximo episódio a gente vai voltar a falar dele. O Jânio Quadros ele se projeta para o eleitorado paulistano e depois para o eleitorado brasileiro como sendo uma figura da moral e do costume, né? Dos bons hábitos que o brasileiro tem que ter. Então ele aqui, na visão do carnaval, o Jânio Quadros odiava carnaval, ele tem essa visão já muito próxima. E ele continua, né? Porque ele não fica só contente ali de ficar ali discutindo para o seu público. Ele continua também fazendo acusações, né? O Fairbanks, que era um opositor ao carnaval, diz: permite que responda ao novo vereador José de Moura? Devo dizer a Vossa Excelência que não há paridade, nem mesmo sinal negativo, entre os festejos carnavalescos e o rádio e cinema apontados por Vossa Excelência. O rádio e o cinema são excelentes auxiliares da cultura, da história e da geografia. Pergunta a Vossa Excelência o que o carnaval ensina, a não ser desperdiçar dinheiro, a não ser incentivar a tendência do povo para o desperdício. E o Jânio Quadros responde: neste caso, restabeleça Vossa Excelência a capoeira, porque também é uma tradição. E ele também responde o Deville. Mas o Rio de Janeiro é um centro que as atrações turísticas, Vossa Excelência, não queira comparar o Rio com São Paulo. O Rio é uma cidade de atrações, é uma cidade à beira-mar que atrai milhões de estrangeiros. Não queira comparar Rio com São Paulo. São Paulo é uma cidade fabril, operária, devota unicamente aos trabalhos, não há paralelo. Então, ou seja, nos anos 40, a gente tem esse retorno desse discurso conservador de chegar à cidade de São Paulo como sendo um ambiente que não tem cultura, em que a cultura do trabalho ela é mais importante do que a cultura que já existia e já acontecia na cidade como um todo. A gente tem também o Camilo Ascar, que voltaria ao projeto para agora declaro mesmo porque entendo que o carnaval significa grave rebaixamento moral. Se esse rebaixamento moral não existisse, por que o homem usa máscara no carnaval, né? Então a gente tem aqui várias associações do carnaval se oficializando como sendo um processo, um projeto de volta a uma visão demoníaca da festa como um todo, o que de certa forma, né, continua, né? E assim por diante se estabeleceu dentro da cidade como um todo. A única exceção vai acontecer nos anos 50, como a gente já tem aqui um episódio sobre o assunto, eu não vou ficar aqui me aprofundando, tá? Mas nos anos 50 você vai ter a continuidade desse princípio moralista. Então você vai ter, por exemplo, eles sempre vão citar o artigo 174 da Constituição, que dizia, né, que o poder público tem que fazer investimento cultural. E eles sempre questionavam essa ideia do carnaval ser um produto cultural, quando na visão deles, como está aqui, né, o carnaval é uma festa de incultura, que é contrário ao artigo 174 de subvencionar a cultura. Entretanto, a exceção em 1954, que é o ano do centenário, é o 400 anos de São Paulo, em que você vai ter o questionamento da Câmara de Vereadores do porquê o prefeito não organizou direito
a festa em si, né? Na verdade, serão gastos 2 milhões de cruzeiros para o bacanal carnavalesco, em que Adeus Momo, muitas vezes circulado durante 3 dias, imperará na cidade. Só que essa visão crítica, ela se torna contrária depois, né? Porque quando o Carnaval do Quarto Centenário é um sucesso, os vereadores vão começar a questionar por que, que não houve um investimento, por que, que não existiu uma organização do prefeito na organização, sendo que a própria Câmara dos Vereadores foi meio que contrária ao projeto em si. Então aqui a gente percebe essas incongruências, né? Essa ideia de prometer uma festa muito grande e depois você questionar essa realidade. Inclusive, as pessoas que eram contrárias ao carnaval, que começam a questionar, né? Porque se gastou o dinheiro, porque esse dinheiro não foi bem gasto, né? Então aí gera-se um impasse muito grande. Então a gente tem os anos 30, que a gente tem uma projeção do carnaval como sendo uma festa que possibilita, né, e organiza a população como um todo, e você vai ter, a partir dos anos 60, uma recondução dessa realidade. Então a gente está falando agora dos anos 60, dessa transição do período democrático brasileiro, e que aí sim a gente vai ter alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente pontuar e a gente colocar aqui, tá? Em 1967, a gente está já na ditadura militar, a gente tem um prefeito carioca, né, do Rio de Janeiro, que era o Faria Lima, e ele começa a introjetar nas discussões da Câmara a possibilidade de ter uma oficialização do carnaval. O primeiro vereador que vai colocar a volta da oficialização do carnaval, como foi em 36 e 37, é o vereador Neilo de Oliveira, que ele diz que todos sabemos que o carnaval é a festa, é a maior festa do povo brasileiro, e todos sabemos igualmente que ele se transformou em um dos motivos positivos para a incrementação do turismo no nosso país. Então aqui novamente tem esse discurso do carnaval como um processo turístico que começa a ter este nome, porque anteriormente, nos anos 30, 40, nos anos 30 principalmente, era um discurso econômico, agora é econômico e turístico. E, entretanto, aqui em São Paulo, já há muito que o trilho de Momo vem sendo posto de lado como algo inútil, que provoca normalmente a saída de milhares de pessoas da capital bandeirante que procuram em outras cidades, em outros centros, aquilo que lhe é negado entre nós, um pouco de entretenimento, um pouco de alegria. E aí o Tabajara Vidigal, ele completa: dignado por companheiros dessa casa, comparecemos essa manhã, em conversa com os demais membros, uma comissão a esta acolhida, trabalhar de acordo com a vontade do prefeito, no sentido de dar a São Paulo, se não o retumbante carnaval de todos os sonhos, pelo menos a festa possível para quem amarga as tristes horas de cada dia. Devo dizer, nobres vereadores, do empenho do chefe do executivo, que quer ver São Paulo, que não é no mesmo plano Rio de Janeiro, a cidade do turismo, pelo menos atraindo gente de todas as cidades do interior e talvez de um pouco mais distante. Ou seja, não fazer com que o paulistano saia de São Paulo e fazer com que os paulistas venham até a cidade. Pensando nas horas duras que vivemos, temos apenas uma vontade: servir o governador na sua vontade, e que num gesto nobre, fidalgo e simpático, reuniu os homens do rádio, do jornal e da televisão, e alguém que pudesse mais figurar numa comissão para aferir das possibilidades de se dar um pouco de alegria ao paulistano no carnaval que vem se aproximando. Aqui a gente está falando de quem? Seu Nenê, a gente está falando aqui de Madrionice, a gente está falando aqui de Seu Calão, a gente está falando de Pé Rachado, a gente está falando de Dionísio, a gente está falando de vários baluartes do Carnaval de São Paulo que, junto com Moraes Sarmento e também com outros radialistas, passam a integrar o que a gente chamaria de oficialização. Então você tem uma aproximação do rádio, do jornal e da televisão que sempre cobriam o Carnaval, e você tem a proximidade com estes grandes nomes dos cordões das escolas de samba para chegar nesse exato momento aqui, tá? Então a fala do Neilo de Oliveira e do Tabajara Vidigal Leitão são importantes porque elas expressam como que esse projeto da oficialização chegou. Ele chegou na Câmara de Deputados em 1º de novembro de 1967 e ele, de certa forma, já foi aprovado, porque foi, entre aspas, uma imposição do prefeito Faria Lima.
Então a ideia era exatamente fazer com que São Paulo se tornasse o centro, um dos centros de carnaval do Brasil. Não era um projeto local. A ideia era atrair pessoas para o carnaval, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí você tinha também a aproximação com a Rádio Fusão, né? Então, a Record, o Canal 7, a Rádio Bandeirantes, que sempre instalou alto-falantes principais ruas de São Paulo, o Canal 5 e a Rádio Nacional, que sempre cobriram o Carnaval da Lapa. De modo geral, o rádio, a televisão e a imprensa, todos de alguma forma deram a sua contribuição para que a cidade de São Paulo tivesse também oficializado o seu carnaval. E agora esse desejo foi concretizado, tornou-se realidade pelo dinâmico prefeito Faria Lima, que neste momento envia projeto a esta casa pedindo aprovação de 480 milhões de cruzeiros, através dos quais dará cobertura às despesas que advirão com a oficialização da festa do povo, por excelência, que é o nosso carnaval. Muitos poderiam dizer que isso é ilusão ou fantasia. Fantasia e ilusão são os nossos desejos, e sonhos, e o convívio destes sonhos é que se chama vida. Só que, assim como você tem nos anos 40 uma ala conservadora forte, você também tem aqui, tá? O Nelson Proença ele vai ser um ferrenho crítico. É preciso que menos festejos carnavalescos tenham milhões de cruzeiros aprovados por essa casa. E é preciso que se faça já uma indicação do senhor prefeito Faria Lima para que a sua excelência não dê 480 milhões só para o carnaval. E não é crítica. O povo precisa também de diversão, mas é preciso que o seu prefeito também melhore a carreira dos estatísticos municipais, por exemplo, que não são universitários, mas que são equiparados por lei. Aqui ele vai fazer uma questão da Escola de Engenharia de Mauá, que estava com problemas de recebimento. Aí o senhor Padre Orlando Garcia da Silveira, ele complementa, mas é uma solução pacífica. Se queremos dramatizar demais a questão, o fato é que os estudantes em geral têm dificuldades para pagar os seus estudos, mas como disse, repito, seu prefeito terá meios outros para a solução do caso. Como dizia há pouco o nobre vereador Angenor Mônaco, que era um outro contrário ao carnaval, assim como se dá para vários motivos culturais, música popular, carnaval, pode-se também reservar um pouco para o pagamento de estudantes. Ou seja, eles, sabendo que esse projeto passaria de qualquer forma, eles passam a tentar travar o número, que era os 480 milhões. E aí eles vão utilizar daquela retórica que está acontecendo desde os anos 40 e 50, da educação, da saúde, da segurança e assim por diante. Assim como o senhor Monteiro de Carvalho, que também não era muito simpático ao projeto em si, em que ele vai escrever, dizer, o projeto que abre crédito para atender despesas com festejos carnavalescos contém uma falha e era indispensável que através da emenda ou de substitutivo fosse ela sanada. É lamentável que a assessoria do seu prefeito não tenha a humildade de confessar que errou, mas se insistisse em provar que estava certo, neste caso, teria eu que apanhar o punhado de projetos que tenho na minha mesa e provar que estão errados nesse caso. Admiro o espírito alegre do carioca, entendo que o carioca faz carnaval sem dinheiro e sem nada, porque tem espírito para fazer carnaval. Paulistano e paulista, mesmo com dinheiro, não farão carnaval. Não entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que no momento difícil de que atravessamos, em que a Prefeitura de São Paulo exige da população paulistana tão pesadas contribuições de imposto, incentive um projeto. Porque o Nelson Monteiro de Carvalho está questionando que esse orçamento não era, vamos dizer assim, permitido, ele era, vamos dizer assim, irregular. E é que ele está falando que o paulistano não tinha vocação carnavalesca. Só que se a gente pega a história do Carnaval de São Paulo, nos anos 30, 40, 50 e 60, você tinha já uma massiva qualidade de carnaval de fato, só não tinha dinheiro. E ele completa, o povo paulistano não tem vocação para o carnaval. O povo paulistano nasceu com a predestinação de trabalhar e construir a grandeza de São Paulo e do Brasil. Todos nós sabemos que o paulistano aguarda o carnaval como uma oportunidade para férias suplementares. Nos dias em que o trabalho não é obrigatório, ele procura descansar dentro do possível, saindo ou ficando em São Paulo. Então aqui você tem este retorno dessa realidade, dessa visão de que o carnaval, para o cidadão de São Paulo, é um problema, porque ele gera balbúrdia e o paulistano trabalha, então ele precisa de paz. Assim como o Eugenio Mônaco, que era um dos principais opositores. Acho que o seu prefeito andou muito mal. A Vossa Excelência se omite em matéria de abono de Natal, que já foi dado em outras administrações. E aqui ele está reclamando de que dá dinheiro para o carnaval, que é só em fevereiro, mas
porque a gente está discutindo em dezembro, né, essa discussão de dezembro, porque em dezembro a gente está discutindo o carnaval, sendo que a importância aqui é o 13º, né, de certa forma. E o Jaime Rodrigues, ele diz, né, fica o prefeito autorizado a promover festas de cunho popular e carnavalescos, e desenvolver tradições folclóricas e outras coisas mais. O Jaime Rodrigues, ele é a favor, tá? E este artigo por si só é bastante para nós termos uma ideia da importância deste projeto. Não temos a vida da comunidade que cuidar de todos os problemas de forma mais perfeita possível. Temos que dar condições mínimas ideais no problema da educação, temos que entender a forma perfeita ao problema da saúde, temos que dar curso àquelas obras indispensáveis ao crescimento e continuidade dos problemas, mas a gente também tem que investir no carnaval. E o carnaval em São Paulo é algo que deixou de existir já há muitos anos. Não existem mais aquelas manifestações nas ruas de São Paulo. É uma cidade triste, é uma cidade de pedra, podemos dizer. E quero crer que com essa nova orientação, tendo em vista a situação ideal da administração dispondo de recursos, deve ela enveredar, incrementar as diversas manifestações de arte, incrementar as manifestações folclóricas e não menos próprio carnaval. Então, ou seja, essa discussão toda vai desaguar aí de fato no que a gente chama de oficialização, esse projeto que ele é apresentado na Câmara de Vereadores, como eu disse, em novembro, e em novembro ele já aparece como ele seria oficial, tá? Que esses festejos eles são justificados como uma tradição brasileira, que é como Francisco Batista coloca. Os festejos carnavalescos já são uma tradição não apenas paulistana, mas sim brasileira, que deve ressurgir em 68 com a colaboração eficiente, objetiva e prática deste incomparável, desse dinâmico e arrojado prefeito. Marca mais um tento atendendo esse ângulo de sociedade, atendendo esses festejos, que não dizem respeito, evidentemente, a ninguém, consequentemente dizem respeito a toda a coletividade. O projeto de lei, que é aprovado em 21/11/67, ele tinha como principal ponto, né? Fica a prefeitura autorizada a promover anualmente os festejos de cunho popular e assim por diante. E esse projeto ele tem 4 artigos, né? Isso vai ser reformulado no futuro, certo? Só que, e acho que aqui é importante fazer, depois de ter feito toda essa discussão toda aqui, né? Que nos anos 60 você tinha a Federação das Escolas de Samba, que já faziam um projeto importante da dimensão dessa realidade, né? Então você tinha desde os anos 60, né, que em 63, 62, a discussão de que você tinha que ter uma organização da prefeitura com vereadores, com pessoas de fora, para que você organizasse esse carnaval da melhor forma possível, para que o investimento da prefeitura ocorresse de forma organizada. Então, se em 67 você teve a culminação do projeto, esse projeto está sendo desenvolvido desde os anos 60, tá? 62, 63, 64, as discussões já eram fortes e a prefeitura já se encaminhava, né, para ter um investimento de fato. Como a gente tem aqui também nesse ofício de 1960, a gente tem também essa realidade em que se constitui, né, a comissão, que seria constituída de 7 membros assim, distribuídos, e cada um desses componentes da comissão organizadora de festejos carnavalescos vão exercer suas funções pelo período de um ano e não receberão quaisquer proventos, né? Aí fica o Executivo Municipal autorizado a conceder anualmente auxílio até a importância de 5 cruzeiros, né, 5 milhões de cruzeiros, e a comissão para o custeio das despesas para a organização dos festejos carnavalescos. Esse início era exatamente para a prefeitura organizar os festejos, ainda não era de investimento pesado, né, como vai acontecer em 67. Só que em 62, acho que aí entra o ponto importante de o porquê o carnaval, de certa forma, ele teve o sucesso esperado pelas pessoas, né, do carnaval. Porque já existia um discurso, novamente nacionalista, de que o carnaval ele poderia, né, ser uma solução para o que estava acontecendo no Brasil, que era essa internacionalização da cultura externa no Brasil.
Então, de origem de nós longínquas, quer no espaço, quer no tempo, o carnaval se abrasileirou de uma forma completa, adquirindo características próprias e perfeitamente distintas. Mesmo nessa época, um gosto popular especial de uma parte hoje considerável da nossa juventude se desvia para ritmos estrangeiros, mesmo quando o samba sofre a influência de ritmos estranhos, como por exemplo o bolero e assim por diante, a música carnavalesca consegue expulsar durante os festejos de Momo a música estrangeira, monopolizando a atenção do país. Então o carnaval aqui é visto como uma forma de modificar, né, de mudar a cidade como um todo. E aí, em 62, já existia na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo o conhecimento do que já existia. Então, existe em São Paulo, fundada já há vários anos, uma federação de escolas de samba e cordões carnavalescos, reunindo um grande número de entidades filiadas. Essa federação, em condição de receber e distribuir o auxílio pecuniário que os poderes públicos houveram por bem de destinar ao carnaval. Então, o presente projeto de lei consubstancia esse objetivo, acrescentando a ele, como é praxe, o resguardo dos interesses públicos. Então, isso aqui é importante porque a Câmara de Vereadores, já em 62, já tinha conhecimento do crescimento da organização das escolas de samba. E, novamente, para você adentrar no discurso político, você tem que estar institucionalizado, o que seria hoje o CNPJ, né? Então, você tem que estar institucionalizado, você tem que estar o quê? Em organização para você ter o seu pedido de fato feito. Então, quando a Federação das Escolas de Samba se organiza, você tem aí, portanto, a possibilidade de aproximação com o setor político e, consequentemente, a possibilidade de você estar neste letramento, né? De você, entre aspas, ter uma cara, né? Um grupo que de fato está pensando e organizando as ações que vão ali se estabelecer. Então, nesse sentido, em 1900 já, aí sim, em 1967, em 1960, você tinha ali um percentual muito alto para a Federação das Escolas de Samba, para organizar os serviços e também para distribuição desses 5 milhões de cruzeiros, o que já indicava que para o ano de 63 existiria já um investimento da prefeitura. Só que isso só vai ser de fato oficializado e vai ser de fato colocado como um dever público, como algo que tem que acontecer anualmente, somente em 67, como a gente viu aqui anteriormente. Então, eu só queria dizer isso para mostrar que já existia essa discussão, assim como nos anos 60, né? Essa discussão já acontecia e já se estabelecia como um todo, ok? Então, isso aqui é importante a gente ter em mente, porque agora a gente vai de fato ver aqui o que diz, né? Eu estou falando tanta coisa aqui e só agora que a gente vai falar do discurso de 67, né? Então, o decreto de 1967 que fazia, né, executava o carnaval oficial em São Paulo, dizia que fica a prefeitura autorizada a promover anualmente festas de cunho popular e festejos carnavalescos no município de São Paulo, visando incrementar o turismo, conservar e desenvolver as tradições folclóricas brasileiras e contribuir para a recreação popular. E aí tem a promoção de organização, de investimento, outras coisas mais. Poderão ser constituídas comissões com finalidade de coordenar e executar as providências. Para entender as despesas com a execução da lei, fica o executivo autorizado a ofertar, né, os 480 milhões no dia 31 de dezembro. E essa lei entrará em vigor na data de publicação. Aí a gente tem aqui as pessoas que assinaram, né? Faria Lima, o prefeito, né, o secretário de Negócios Internos e Jurídicos, Teófilo Ribeiro, o secretário de Finanças, o Francisco de Paula, de Obras, José Meixes, de Educação e Cultura, o Araripe Serpa, e o responsável pelo expediente da Secretaria de Saúde, João Chaves, secretário de Serviços Municipais, Luiz Carlos, secretário de Bem-Estar, o Paulo, e o secretário de Turismo e Fomento, Tibiriçá Botero Filho, que, de certa forma, teve esse cargo criado a partir ali de 67, que é a Secretaria de Turismo em si. A justificativa, portanto, que foi utilizada para a oficialização, ela passa, né, pela realidade de que, pelo projeto, o executivo autorizado a promover anualmente festejos carnavalescos, para o entendimento da despesa com a execução da lei, o exercício de 1968, fica o executivo autorizado, e, portanto, a fazer esse investimento. E envolve a matéria financeira e a iniciativa privativa do prefeito nos termos da lei orgânica dos municípios e assim por diante. Então, ou seja,
C17, ela acontece por causa do desejo, sim, do prefeito Faria Lima, mas também da organização das escolas de samba como um todo. E é interessante dizer que no crescimento ciclópico, né, e aqui é outra justificativa feita, no crescimento ciclópico da cidade de São Paulo, o progressivo empobrecimento da administração municipal, se não impediu as últimas décadas iniciativas dessa natureza, já é tempo, entretanto, de pensar no assunto e iniciar medidas efetivas de voltar o investimento do carnaval, de torná-la mais agradável e humana. No tocante, o primeiro dos objetivos visados no incremento do turismo na cidade de São Paulo, cabe lembrar o título ilustrativo da valiosa contribuição representada pelos festejos carnavalescos na Guanabara, Bahia e Pernambuco, principalmente em Minas, pelas festividades da Semana Santa e outras cidades históricas que atraem turistas de todo o país. Então, de novo, aquele discurso dos anos 30 de São Paulo se integrar ao turismo nacional reaparece na justificativa de 68. A par desses aspectos, cumpre ressaltar também a influência que a iniciativa, ora submetida à apreciação, de propiciar as tradições folclóricas locais através de festas populares, que se pretende oficializar e incentivar melhores condições de expressão, revivescência e desenvolvimento. Considere-se, afinal, imperiosa e inevitável, inadiável a necessidade de humanizar a cidade, oferecendo novos derivativos à sua população como um todo. Então, nesse aspecto, o carnaval, de certa forma, ele é oficializado pela cidade de São Paulo, e aí você vai ter as discussões, né, depois do Benedito Rocha e do Emílio Manso Vieira, depois que o carnaval acontece, de elogiar o que aconteceu e no que desenvolveu, assim como outros. E os que criticavam, eles passaram a ficar um pouco mais quietos ao que estava acontecendo e assim por diante. Então esse foi o nosso episódio de hoje, ele foi um pouco longo, mas eu acho que é porque a gente tinha que fazer aqui as leituras um pouco mais atentas do arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. Esse episódio teve uma duração mais ou menos aí, né? Aqui quase 1 hora de episódio, mas de dias, né? Ele durou aí mais ou menos 2, 3 meses para ler todos os arquivos que citavam o carnaval. A gente estava falando aqui de arquivos desde 1856 até 1968, que é o episódio de hoje. Então a gente está falando desde quase 60 anos, né? Quase 70. Então, esse primeiro episódio, ele serve para mostrar como é que a economia, né, e esse moralismo de chegar ao carnaval em São Paulo é um motor, é um vetor de discurso, de narrativa que está acontecendo desde o século XIX e que nos anos 30 ele começa a ter graduações, ora de apoio ao carnaval por interesses nacionalistas, turísticos e econômicos, ora na questão conservadora, né, de proibir esses festejos, sendo São Paulo a capital do progresso, ela não pode, em hipótese alguma, ser cidade da festa. E desde os anos 60, 62, 60, 62, 64, você tem a discussão e a aproximação das escolas de samba com a política para aí sim culminar em 67 na oficialização em 1º de novembro. Então, a oficialização ela se ratifica em 67, mas desde 60 as escolas de samba estão aproximadas do poder público e a gente vai entender como isso acontece no próximo episódio, quando a gente vai ver quando que isso vai se tornar o mutualismo entre a política de São Paulo com as escolas de samba como um todo. Então esse é o episódio de hoje. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, aqui no Twitter, aqui no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no Threads e aqui no YouTube também, curtir, compartilhar, comentar e criticar caso você queira criticar. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.